Abril é dedicado à conscientização e prevenção contra a cegueira. As causas são variadas e o diagnóstico precoce pode auxiliar e muito nos tratamentos. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos casos poderiam ser evitados, sabia? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a oftalmologista Paula Cassini. Bom dia, Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece, espaço sempre aberto para a saúde aqui no nosso cenário. Inclusive, falando de saúde dos olhos, gostaria de começar te perguntando, ela começa nas pálpebras. Isso. As pálpebras, apesar delas serem anexos oculares, né, elas estão ao redor dos olhos, mas elas complementam ali toda a função dos olhos. Questão da lubrificação, produção dos olhos, do óleo que vai na lágrima e também a função de proteção. Ela fecha os nossos olhos e atua ali como um mecanismo de proteção. E ela pode ser sede de diversos tumores. Então é importante que os pacientes tenham essa consciência para que eles procurem também um oftalmologista no caso de surgir uma bolinha, uma pequena lesão, porque isso também pode afetar a sua visão. Que sinais o pessoal precisa ficar atento, né? Se existe a bolinha ou a lesão? Principalmente se tiver algum tipo de sangramento ou uma feridinha que não quer sarar. Parecendo que abre uma ferida e só que ela nunca se fecha. Começou uma espinha. Suspeite se ela abrir e não fechar. Ótimo. Agora falando da cegueira especificamente, né? Quais são as principais causas? Olha, a gente tem causas de cegueira reversíveis, como a catarata e os erros refrativos, que é o óculos, né? E as cegueiras irreversíveis, que a gente tem as retinopatias, tanto do diabetes quanto a relacionada com a idade, que a gente costuma chamar de DMRI, e o glaucoma, que são as principais causas de cegueira hoje no Brasil e no mundo. Doenças relacionadas, pode ter alguma? Sim, várias. A gente tem doenças hereditárias também, que podem conduzir à cegueira. A questão ali de descontrole da pressão arterial também pode conduzir à cegueira. Doenças infecciosas, que no Brasil a gente tem a toxoplasmose, que é endêmica. Apesar da gente não saber, ela pode conduzir à cegueira tanto congênita, o paciente pode ser contaminado pela mãe e nascer com um problema oftalmológico que pode ser grave, e também pode adquirir ao longo da vida, em períodos que ele vai apresentar ali uma dor ocular, uma sensação ali de fotofobia, né, que é reação à luz, ele não tolera muito a luz, vermelhidão, que pode ser leve, e se ele não for ao oftalmologista avaliar, aquele problema começa a se manifestar na retina. Pode também acometer o gel que fica no fundo do olho, que é o vítreo, gerando uma opacidade que pode gerar a perda visual também. É só para a gente esclarecer, baixa visão é diferente da cegueira, no caso? Sim, a gente tem os pacientes que têm perdas leves visuais e os pacientes que têm a visão subnormal, que daí a gente considera como se fosse uma cegueira funcional. Ele tem que ter menos de 20% do potencial visual daquele olho. Então, daí a gente já classifica como uma cegueira funcional. Certo. A gente preparou uma arte, pessoal, para você acompanhar junto conosco sobre as principais causas, tá certo? A gente falou sobre isso agora, então na tela a gente vai acompanhar. Olha só, adultos e crianças, isso também é um fator que diferencia, né? Sim, a gente tem cegueiras infantis, que daí no caso das crianças, a gente tem o glaucoma congênito, a catarata congênita, a gente tem os tumores que podem afetar a retina, que ficou muito famoso, né, o retinoblastoma, as doenças também que podem afetar nervo óptico, que são também hereditárias, e os erros refracionais, porque na criança, se ela precisar de óculos e não utilizar, aí sim ela pode desenvolver uma perda visual que pode ser inclusive considerada como cegueira. A sorte é que nestes casos isso normalmente se dá em um dos olhos, mas pode ser prevenido se o papai e a mamãe tiverem o cuidado de levar a criancinha a partir ali da data do nascimento para começar a ser examinada.
adequada, pois utilizando o óculos a visão se desenvolve, mesmo com divergências de grau até 14 graus num olho e nada no outro. Se a gente utilizar o óculos no olhinho que tem o grau, a criança desenvolve a visão. Nesse caso, o acompanhamento é mais do que necessário, né? Isso, com certeza. E agora falando também sobre os tratamentos, né? A gente sabe que eles são variados de acordo com cada sintoma. Sim. Ele começa na consulta oftalmológica, porque a partir daí o médico vai desenvolver um plano de cuidados para você, que vai ter uma parte que são tratamentos realizados ali na clínica oftalmológica, cuidados em relação ao uso de óculos, controles também relacionados à dieta, questão ali do controle do diabetes é essencial também para os pacientes que têm doenças da retina relacionadas ao diabetes. No caso da doença macular, daí as orientações de suplementos alimentares, elas vão entrar. No caso do glaucoma, a gente vai ter o controle com colírios em casa normalmente. E temos os tratamentos cirúrgicos também, e através de injeções que podem ser utilizados a depender de cada caso. Uhum. E ampliando essa discussão, cuidados básicos que o pessoal que está acordando conosco precisa ter no dia a dia. Legal. É legal que todo mundo pense em ter uma consulta oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. Crianças em desenvolvimento, isso é interessante que seja a cada 6 meses, até os 2 aninhos de idade, porque elas podem apresentar mudanças muito bruscas no grau a partir do desenvolvimento. Isso é interessante. E também, pacientes que têm diabetes, o controle do diabetes é essencial, tanto através da alimentação, que ele tem que lembrar que o diabetes é como se ele fosse intolerante à glicose. Quando a gente é intolerante à lactose, a gente tira a lactose, né? Quando a gente é intolerante à glicose, normalmente ele só pensa em controlar ali com remédio, mas não. O legal é ele tirar a glicose, os alimentos com muito açúcar da dieta, praticar atividades físicas e ter um controle regular com o endocrinologista. Através disso, ele consegue minimizar a evolução da doença. Talvez ele não vai nem precisar da injeção que é realizada no olho. Pacientes com doença macular relacionada à idade, o controle através da dieta natural, evitando também alimentos muito industrializados, é legal. Retirar o cigarro, para quem fuma e tem DMRI, o cigarro é considerado muito tóxico. E para as outras pessoas também, se você fuma, é legal não fumar, pois pode danificar a sua retina. E também é interessante utilização de óculos escuro, utilizar suplementos alimentares à base de luteína e zeaxantina, que são protetores oculares, além dos alimentos que fornecem a vitamina A, porque ela é muito importante para a saúde ocular. Pacientes que têm glaucoma, é importante lembrar que o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. Então, o nervo óptico, ele não é só a pressão ocular. Às vezes você está com a pressão ocular adequada, mas o seu nervo óptico já está sofrendo. Isso só poderá ser diagnosticado se você for na consulta com o oftalmologista e fizer aquele exame de fundo do olho. E algumas vezes será necessário fazer outros exames, como campo de visão, pois ele pode ser afetado pelo glaucoma e ele começa a sumir de fora para dentro. Então, os pacientes só vão notar que perderam a visão depois que ela já foi embora 70%. Então, é importante fazer o controle para diagnosticar quando perdeu apenas um pouquinho, para que ela possa ser parada ali na progressão. Isso é interessante também. Aproveitando que você citou óculos de sol, né? Por exemplo, vou comprar um óculos, decidi. O que tem que estar atento nessa hora? A gente tem que estar atento ao nível de proteção solar e alguns pacientes, principalmente aqui em Santa Catarina, que temos muitos pacientes com os olhos claros, né, a íris bem clara, atentar também à cor da lente. Lentes mais escuras, como preto e marrom, elas vão barrar mais a entrada da luz. Pacientes que têm sensibilidade à luz, é interessante que utilizem lentes mais escuras. Pacientes de íris marrom,
que é por isso que o abril marrom chama marrom, por conta da íris mais prevalente no Brasil, eles já podem escolher lentes mais claras, mas sempre lembrando de ter a proteção contra os raios ultravioleta. Legal. Paula, a gente recebeu mensagens dos telespectadores com dúvidas, né, de tudo que envolve saúde dos olhos. A gente vai colocar na tela uma delas, olha só, Milton. Obrigado pela participação, Milton. Ele disse, bom dia, Marta e Lucas e equipe. Bom dia, Milton. A doutora pode falar sobre olhos secos, as possíveis causas e tratamentos? Interessante essa pergunta. O olho seco é muito prevalente, principalmente depois dos 40 anos de idade, e é mais frequente em mulheres do que homens. Isso por conta das alterações hormonais que a mulher passa com o envelhecimento. A gente tem as alterações das glândulas palpebrais, que são chamadas glândulas de meibômios. Elas podem diminuir a produção do óleo do olho, que é a principal causa, causando o olho seco evaporativo. E a gente também tem o olho seco pela baixa produção da água do olho ou simplesmente por esquecer de piscar. Então, quando a gente fica na tela do computador e não pisca, daí o nosso olho pode ficar ressecado pelo simples fato da gente não piscar. Então, a gente tem essas causas e outra causa frequente de alteração da produção do óleo do olho é a alimentação inflamatória, que é rica em óleos vegetais. Então, os óleos vegetais de soja, que é utilizado ali para fazer os alimentos, eles são oxidativos, eles são ricos em ômega 6. E o ômega 6 no nosso organismo, ele é inflamatório, causando uma alteração na produção do óleo do olho. Por isso que a gente costuma prescrever muito para esses pacientes o ômega 3 de qualidade, para que esse desequilíbrio entre inflamação e anti-inflamatório fiquem mais próximos, para que o óleo do olho seja produzido com qualidade. Tá certo. Conversamos com Paula Cassini, oftalmologista. Paula, muito obrigado pelas palavras, pelos depoimentos. Bom dia e bom trabalho. Obrigada para vocês. Bom trabalho. Marta Gomes.